É natural que todo ser humano queira sobreviver. Mas, então por que uma pessoa é capaz de tirar violentamente a própria vida? Entenda como a hipnoterapia pode ajudar uma pessoa com pensamentos ou tendências suicidas a eliminar o problema. Olá, eu sou Henrique Duarte e eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento que ele está sendo gravado, estamos no Setembro Amarelo, mês do combate ao suicídio. E nada melhor do que trazer esse assunto para ajudar você ou ajudar alguém que você conheça. Infelizmente, no meu consultório de hipnoterapia, é um dos assuntos mais recorrentes. O Brasil hoje é, infelizmente, um dos países que lideram o ranking mundial de pessoas que se matam anualmente. E isso é decorrente a inúmeros fatores, mas principalmente a depressão. Mas deixando os dados de lado, eu quero ajudar você a compreender esse assunto e principalmente como a hipnoterapia pode ajudar uma pessoa com pensamentos ou tendências suicidas. E o que nós, hipnoterapeutas, vivenciamos quando trabalhamos com o subconsciente de pessoas que têm esses pensamentos ou tendências suicidas nos nossos atendimentos. E para ajudar você a entender por que uma pessoa chega a tirar a própria vida, às vezes de uma maneira tão terrível, como se jogar na frente de uma carreta ou se jogar de um lugar alto, eu quero te convidar para o caso da Maria, sendo um nome fictício para não expor ninguém aqui, mas que representa muitas características de várias pessoas que já fizeram o processo de hipnoterapia comigo, que passavam por esse problema. Maria, quando chegou até mim, com seus 28 anos de idade, as primeiras palavras que saíram da boca dela é que já tinha tentado tirar sua própria vida várias vezes e que sentia um vazio dentro dela. Maria tinha uma vida estável, já era formada, com seu bom emprego, levava uma vida normal. Mas aos seus 15 anos de idade, começou a se isolar. Os pais dela levaram para um psiquiatra e, como na maioria das vezes acontecem, socaram remédio na menina. As medicações, os remédios são importantes, mas são para tratar sintomas e não para curar problemas. Como o próprio nome já diz, remediar. Dar um tempo, dar um espaço para a mente buscar a solução do problema. Mas, infelizmente, o brasileiro ele ama tomar medicações e acha que isso vai resolver o problema dele e não busca uma solução de verdade. E onde está essa solução? Nas psicoterapias, como por exemplo a hipnoterapia, a psicanálise, os psicólogos. E no caso da Maria, não foi diferente. Tomou os remédios e com os pensamentos de fazer a faculdade que queria, e com uma força da vida dos seus 16, quase 17 anos, um ano e meio depois, estava curada. Porém, a Maria nunca mais foi a mesma menina feliz. E lá por volta dos seus 25, 26 anos, tomou uma quantidade de remédio absurda e foi parar no hospital. E o que saía da boca dela era: eu não mereço viver. Eu quero acabar com isso. Eu não mereço viver. E era um pensamento recorrente. E uma coisa que você precisa entender, uma pessoa que pensa em se matar, ela não se mata da primeira vez. Às vezes, na maioria dos casos, uma pessoa que consegue se matar, ela tentou várias vezes, dezenas de estratégias, porque o subconsciente sempre faz ela errar. Abrindo um parêntese na história de Maria, vou te contar um segredo que nós, hipnoterapeutas, sabemos das pessoas que têm pensamentos ou tendências suicidas. Lá dentro do subconsciente tem uma demanda emocional para machucar alguém. Na maioria das vezes infantil.
Então, toda vez que uma pessoa tenta se matar, o subconsciente é uma criança querendo punir alguém. Então, toda pessoa que pensa em se matar, no subconsciente é uma criança querendo punir alguém. Pode parecer que não faça sentido para a nossa mente racional adulta, mas para o subconsciente, que é uma criancinha, faz sentido. Sabe, o seu sobrinho ou seu filho, aquela criança do supermercado que está fazendo birra, que está gritando, simplesmente está criando estratégia para punir papai e mamãe, porque não me dá o que eu quero. E dessa maneira, o subconsciente funciona. Ou seja, se em algum momento da sua vida você ficou gravado essa necessidade de punir alguém, mais tarde, o subconsciente dá um jeito de trazer aquilo à tona. E todas as pessoas que eu já atendi com pensamentos ou tendências suicidas, elas queriam, de alguma forma, punir, machucar alguém, porque elas um dia foram machucadas. Seja um professor que naquele momento riu dela e não deu a nota que ela esperava, seja pelo abusador, ou, na maioria das vezes, por papai e mamãe. Ou seja, se eles me machucaram, agora eu vou fazer eles sofrerem com a minha ausência. Veja que isso é um pensamento infantil, mas o subconsciente é infantil. E o seu subconsciente não tem a idade que você tem hoje. É como se fosse uma criancinha guardada aí dentro de você, que faz birra, que gosta de deixar as coisas como estão. Mas você tem ignorado essa criança. Só porque tem uma profissão, uma casa, um carro, você virou adulto. Você nada mais é do que uma criança com estrutura de adulto. Você repete padrões daquele garotinho, daquela menininha de 7, 8, 10 anos de idade. Voltando para o caso da Maria, o que aconteceu quando Maria estava lá dentro da barriga da mãe dela? Já começava a receber programações e gravar sensações que o papai e a mamãe passavam para ela. Mas como assim, Henrique? Uma criancinha dentro da barriga da mãe consegue compreender informações? Sim, o bebê e o subconsciente desse bebê consegue receber informações e interpretar essas informações. Quando a mãe dela descobriu que estava grávida, foi contar para o pai. E simplesmente o pai disse: "Eu não quero isso que está dentro de você." Naquele momento, aquela criança dentro da barriga da mãe, recebendo aquela informação, foi como se tivesse levado um choque. E o subconsciente começa a analisar aquela informação, interpreta aquilo como: meu pai não gosta de mim, meu pai não me ama. Mas espera aí, essa informação recebida não é a causa do pensamento suicida. Guarda essa informação aí que daqui a pouco nós vamos utilizar ela. Os pais dela se acertaram, começaram a morar junto e aos 14 anos de idade o pai dela arrumou um emprego fora e passava aproximadamente 1 mês, 2 meses sem ir em casa. E ela não recebia a mesma atenção que o pai dava para ela e o subconsciente começa a analisar aquela emoção lá da gestação e agora, com o sentimento de ausência do pai e aquele pensamento, aquela emoção de meu pai não me ama, da gestação vem à tona. E assim desenvolve aquela depressão dos 15 anos de idade. Como estava tomando medicações e as medicações estavam curando, aquele lixo emocional guardado dentro dela foi cada dia mais apodrecendo. E aí, aos seus 21 anos de idade, depois de ter curado a depressão, o namorado abandonou ela. E o subconsciente, mais uma vez, começa a analisar aquele lixo emocional e, simplesmente, chega na conclusão
que ninguém a ama. E o que ele tem que fazer é tirá-la dali. Aí começa a deixar de se cuidar, começa a se achar feia, começa os pensamentos. Ninguém gosta de mim. Eu não mereço viver. Eu não mereço estar aqui. O subconsciente, ele não é um ser angelical que vai te proteger e sabe o que é certo e o que é errado. Ele não te protege diante disso. Ele foi criado antes da ética e da moral humana. Ele simplesmente te protege de acordo com as programações e as demandas emocionais presentes nele. E uma vez que para o subconsciente fica claro aquela demanda emocional, aciona o funcionamento dele. E aí os pensamentos vêm à tona. Os pensamentos suicidas. Aí Maria começa a ir para a igreja, mas aquilo não resolve, começa a procurar um psicólogo, mas não traz o resultado que ela esperava, e aí ela procura a hipnoterapia. E nós acessamos as demandas emocionais, as programações, a causa por trás dos pensamentos suicidas. E depois de 1, 2 sessões, a mente dela começa a compreender que não precisa provar para ninguém que aqueles pensamentos que ninguém me ama, que meu pai não me ama, lá da gestação não fazia sentido. E que aquele amor já estava dentro dela. Só precisava ela aceitar. E assim Maria, depois de ressignificar as causas, Maria fica livre daqueles pensamentos e pode finalmente ser aquela criança feliz de novo. No caso da Maria, só reflete várias e várias pessoas que já passaram pelo processo de hipnoterapia comigo, que existe a necessidade de ser amada e de sentir esse amor. E uma vez que aquela criança não se sente amada, ela fica emburrada, chateada e começa um processo de punição. Eu sofrendo, quero que você sofra. Eu quero que papai e mamãe sofram, porque não me deram o que eu queria na infância. Não importa qual a sua idade. Esta criança subconsciente está lá dentro de você. E está querendo algo que não recebeu. Então entenda, uma pessoa que tem pensamentos ou tendências suicidas não é uma pessoa fraca, não é frescura, não é uma pessoa que tem que ficar conversando com alguém ou ir para a igreja fazer oração. Não que isso não auxilia, não que isso não ajuda, mas não resolve. E não resolve definitivamente o problema que vem enfrentando. Tem uma demanda emocional lá dentro daquela criança que estava chateada, que estava emburrada e ela precisa ficar bem. Quer ajudar alguém de verdade a livrar desses pensamentos? Não fica, nossa, vamos sair para caminhar, vamos conversar. Não que isso não ajude, mas diferente de ajudar é resolver. Converse com essa pessoa para buscar um hipnoterapeuta, para acessar essa criança e ressignificar isso e resolver o problema. Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo com ele. E não deixe que essa pessoa seja mais um número nesta estatística. Juntos vamos transformar essa realidade. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque isso nos motiva a cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para transformar a sua vida.